Boa noite, queridos. É bom estar com vocês mais uma vez, aí na sua casa, não sei, no seu trabalho. Provavelmente não, né? Porque hoje é domingo, provavelmente você está em casa. É bom estar com você mais uma vez, você que está sozinho, você que está com a sua família, para podermos refletir um pouco, né, sobre a palavra de Deus. E a minha oração é que essa palavra, nesse tempo, nesse momento, possa fazer sentido na sua vida e que você possa receber aquilo que Deus separou para você nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Hebreus, capítulo de número 10, dos versículos 19 até o versículo 39. Na verdade, eu vou compartilhar o 19 até o versículo 25, que na verdade refere-se há uma referência de Jesus como nosso sacerdote, né? O autor do livro de Hebreus, ele traz essa ideia que Jesus é o nosso sacerdote, que nos leva por um novo caminho, né? Um caminho não mais pautado pela lei, um caminho diferente, um caminho onde o véu se rasgou. Então, esse trecho traz certamente muitos ensinamentos para a minha vida, para a sua vida. O verso 26 até o verso 31, ele na verdade fala sobre uma repreensão, né? Uma repreensão que, inclusive, o autor dos Hebreus faz também no capítulo 6. Eu não vou falar sobre ela nessa noite, então eu vou pular essa parte do verso 26 ao 31, e eu vou falar sobre a última parte do texto também, né? Além da primeira, a última. Essa última que vai do verso 32 até o verso 39, que também tem um significado muito relevante para as nossas vidas no tempo de hoje. Aqui, basicamente, nessa última parte, o autor dos Hebreus ele quer trabalhar a ideia de que os santos são aqueles que, pelo batismo, escolheram a Cristo e por isso sofreram muitas tribulações, sofrem muitas tribulações, mas esse não é o momento de desanimar, né? Esse não é o momento de esmurecer, muito pelo contrário, é o momento de prosseguir firme, com fé e confiante na promessa do Senhor. Já por essa ideia introdutória, a gente já consegue perceber o quanto esses dois primeiros textos são relevantes para a nossa vida no tempo de hoje. E eu quero poder ler com vocês e pensar um pouco aquilo que Deus tem separado para a gente nesse tempo. Primeiramente, o verso 19 ao verso 25, depois do verso 32 ao verso 39. Eu vou fazer a leitura aqui e vou fazer exatamente isso, tá? Vou ler dos 19 ao 25, depois eu já vou pular para o verso 32. Então, não vá lendo continuamente, senão você vai se perder. Então, vamos fazer a leitura dessa forma. Do 19 ao 25, pulando direto para o 32 e indo até o 39. Tá? O texto diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do teu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pulando agora para o verso 32. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados.
Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É um texto riquíssimo que traz, de fato, muitos ensinamentos para a gente. Eu quero destacar alguns desses ensinamentos. Tá? Eu não vou aqui trabalhar o texto a partir de pontos, mas eu quero, de forma expositiva, né, passando texto a texto, versículo por versículo, trazer algumas lições para o nosso tempo, para a nossa realidade e para o nosso futuro, tá? Principalmente para o nosso futuro. A primeira coisa que eu quero destacar é justamente o verso 19 ao 21. Eu vou ler novamente, vou fazendo a leitura e vou pontuando algumas questões para refletirmos nesse tema. Olha que interessante que ele fala aqui. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Em algumas versões, o autor fala de santuário, para entrar no santuário, no lugar santo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui ele está se referindo, óbvio, a Jesus Cristo, o novo sacerdote que abriu o caminho para um novo tempo, né? Como nós sabemos, o Santíssimo, ele era um lugar feito no judaísmo só para os sacerdotes, né? Para os sumos sacerdotes. Então, em Jesus, esse paradigma de que o templo, o santuário, o Santíssimo é lugar de sacerdote se modificou, porque agora nós temos um novo sacerdote, que é Cristo Jesus, que abre o caminho para que nele nós possamos prosseguir em direção ao santuário, né, ao templo. E aqui eu quero trazer uma nova visão para vocês. Se antes no judaísmo nós tínhamos, só os sacerdotes podiam adentrar esse Santíssimo, agora nós podemos adentrar ao templo como sacerdotes através do maior sacerdote que é Jesus Cristo. Que templo é esse, pastor Gabriel? Estou me referindo ao templo da Piba, da primeira igreja batista no Andaraí, ou algum outro templo de alguma outra igreja que eu conheço? Não, querido. Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Quem é a igreja de Cristo hoje? Somos nós, são as pessoas. Nós fomos feitos para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Então, nós somos sacerdotes, tanto sobre o nosso templo quanto pelo templo do outro. Ou seja, temos a firme missão de exercermos esse sacerdócio em direção ao outro. Temos a firme missão, a plena confiança para adentrar o Santíssimo, para valorizarmos esse templo que são as pessoas. Hoje, nós não temos muito a possibilidade de estar no templo. A nossa igreja, por exemplo, ela está funcionando, né, aos domingos. Não sabemos até quando, não sabemos se continuará, se não continuará, mas a igreja, templo físico, estando aberta ou fechada, nós temos confiança que devemos permanecer cumprindo nosso papel de sacerdote em Cristo Jesus, né? Existe uma missão a ser feita, existe uma missão a ser executada e nós precisamos ter plena confiança para executar essa missão. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que nós precisamos relembrar disso. Eu acho que nós esquecemos que temos uma missão para realizar. A pandemia deixou todos nós desestabilizados, estáticos, mas não podemos. Precisamos prosseguir para o alvo. Esteja atento a isso. Você precisa se mexer, querido.
Você precisa prosseguir para o alvo. O pastor Osíris, ele usou uma analogia na mensagem da manhã e falou comigo também ontem, quando conversávamos, que ele enxerga a igreja hoje como vivendo a realidade de Jonas, né? Jonas se negou a pregar o evangelho em Nínive, o peixe engoliu Jonas, e só depois desse tempo onde Jonas estava engolido pelo peixe que ele percebeu que ele precisava pregar a Nínive. E o pastor Osíris, ele falou que nós estamos justamente nessa segunda etapa. Estamos no momento que estamos engolidos pelo peixe, pela pandemia, por tudo que está acontecendo. E isso tem que servir para que nós acordemos e, a partir disso, tenhamos a confiança de prosseguir na missão. Isso é fundamental. Deus não está feliz com a sua inércia. Deus não está feliz. Ah, pastor Gabriel, mas como que a gente vai sair na rua? Olha que tecnologia maravilhosa. Estou falando com vocês aqui através da tecnologia. É uma ferramenta poderosa. Então, terá coisas acontecendo na igreja, no futuro próximo, e eu preciso que você entenda que você faz parte disso. Você faz parte dessa missão. Você precisa prosseguir, você precisa avançar. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, verso 22 ao 23. O 22, ele até um trecho que diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Pulando para o 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Uma coisa que eu não consigo entender, querido, é que nós anunciamos um Deus poderoso, anunciamos um Deus fiel, anunciamos um Deus protetor, um Deus que sofre conosco, um Deus que abre os nossos caminhos, que muda a nossa perspectiva, mas frente a uma situação como a que estamos vivendo, nós esmorecemos, ficamos estáticos, parados, amedrontados. Como pode anunciarmos uma fé e não praticarmos essa fé? A gente precisa entender que Deus é mais do que uma ideia. Deus é mais do que uma ideia que a gente tem. Deus é mais do que um discurso que a gente professa. Deus é real e Ele está em nós. Ele habita em nós. E nós precisamos, com um coração sincero, nos aproximarmos dEle. Precisamos nos apegar à firme esperança que professamos. Não adianta só professar a esperança. Temos que nos apegar a ela, temos que praticar a esperança. Ah, eu creio em Deus, eu falo sobre Deus, Deus faz parte do meu discurso, mas não faz parte da minha vida. Então, querido, na verdade você não acredita em Deus. Se você fala que ama a Deus, que acredita nele, mas não confia na esperança mesmo que você professa, você não acredita que Deus é a esperança. Ou a gente se apega na firme esperança, na firmeza da esperança que professamos, crendo que Deus é fiel para cumprir tudo que prometeu, ou nós não somos cristãos. A gente pode falar que é, mas a gente não é. A gente pode fingir que é, mas a gente não é. Cristão é aquele que fala sobre a esperança e se apega a essa esperança. O pastor Osíris também citou hoje de manhã, é muito interessante lembrar disso, dos cristãos que eram mártires e antes de morrer tinham um semblante de alegria. Eles estavam frente à morte, eles sabiam que iam morrer, mas eles estavam felizes, contentes. Por quê? Eles pregavam a esperança e eles se apegavam com firmeza a essa esperança, crendo que Deus era fiel para cumprir tudo que ele prometeu. E Deus prometeu que nós receberíamos uma recompensa. Então temos que nos apegar a essa esperança. Terceira coisa, muito interessante. Não esmorecer. Como não esmorecer, pastor? Se apegando à esperança. Para quê? Para quê? Não esmorecer. Como não esmorecer? Se apegando à esperança, crendo que Deus é fiel para cumprir. Para quê? Qual é o objetivo? E o objetivo está logo no próximo texto.
e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Nós devemos permanecer confiantes, esperançosos, porque nós temos uma missão a cumprir. E qual é a missão? Apoiarmos uns aos outros em amor. Isso é lindo, querido. Nós estamos numa sociedade abalada. Nós estamos com a sociedade desestabilizada, destruída, abatida, desesperançosa. E nós temos a solução para essa sociedade. Nós temos a solução para essa sociedade, que é Deus. Deus é a solução para essa sociedade. Você tem essa esperança. Você tem esse amor. Então, nós devemos uns aos outros motivar ao amor e às boas obras. Eu vi um vídeo no Facebook, que eu acho que foi uma irmã da nossa igreja que compartilhou. Muito interessante. Que um rapaz estava passando e a pessoa perguntou para o rapaz, Lula ou Bolsonaro? E aí o rapaz falou assim, nenhum dos dois. Deus. Só Deus. E aí ele continuou, os homens se corrompem, os homens mentem, os homens enganam, mas Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Querido, a gente está vivendo uma mentira política. A gente fica com essa briga, Lula, Bolsonaro, e esqueceu de Deus. Só Deus é a solução para a nossa nação. Só Deus tem a capacidade de mudar a vida das pessoas, mudar a perspectiva das pessoas. E nós temos esse Deus. E o que estamos fazendo com isso? Estamos entregando para as pessoas ou não? Estamos parados, amedrontados, estáticos. Devemos prosseguir, devemos anunciar. Uma vez eu usei uma analogia na igreja que cabe muito para esse momento. Se você ganhar um sorteio na rua, né? De vez em quando a gente compra um negócio no mercado, aí tem um cupomzinho para concorrer a um carro. Se você ganhar esse sorteio, você recebe a notícia que ganhou um carro, você encontra uma pessoa, o que tu vai fazer? Você vai contar, ganhei um carro. É a primeira coisa que você vai contar. Porque quando algo bom acontece conosco, a gente quer compartilhar. Engraçado, se a gente compartilha porque vencemos um carro, por que nós não compartilhamos aquilo que é de maior valor em nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus? Devemos anunciar a tempo e a fora de tempo. Não temos a presença das pessoas, mas temos o ambiente virtual. E aí é o próximo ponto. É o ponto que está no verso 25, quando ele diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Querido, Jesus vai voltar. E enquanto ele não volta, nós temos uma missão. Não deixemos de nos reunir como igreja. O culto está acontecendo. A gente tem que ser igreja. Tem culto domingo. Ah, pastor, mas eu tô... É pouco. Se for todo mundo, vai ficar muito cheio. A gente tem essa ferramenta. Vamos marcar culto. A gente tem PGM. Vamos para o PGM. Vamos convidar pessoas. Vamos mandar link do Zoom. Vamos entrar. Vamos evangelizar. Vamos pregar. Vamos anunciar. Vamos levar a esperança à nação. A nação que está desesperançosa. Nós temos a solução, querido. Cabe a nós. É a nossa missão. O dia está chegando, ele vai voltar. Ele vai voltar. E aí? O que você está fazendo enquanto ele não volta? Você está cumprindo a sua missão? Não deixemos de nos reunir como igreja. E pelo contrário, procuremos encorajar uns aos outros. Ainda mais agora, que está perto dele voltar, como diz o autor. Pulando agora para o verso 32. Olha que coisa linda. Lembrem-se dos primeiros dias,
depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, nós causamos um impacto muito grande à nossa volta. Isso é natural. Isso é normal. Quando nos convertemos, causamos grande impacto. Seja na nossa família, seja com nossos amigos, seja na nossa faculdade, no nosso trabalho, porque nós mudamos completamente. A conversão implica uma mudança de direção. E isso assusta as pessoas. Isso faz com que as pessoas nos ataquem, nos ofendam, provoque muitas lutas e sofrimento contra nós. Né? Isso é natural, isso acontece. Né? E nós devemos lembrar desses dias. Sabe por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós estamos numa fase tão boa, aquela fase do primeiro amor, que nós estamos resilientes. Nós enfrentamos essas lutas, esses sofrimentos com garra, com confiança, com astúcia, porque nós sabemos que o Altíssimo, Todo-Poderoso, está conosco. Só que depois a fé vai se tornando cotidiana, vai se tornando comum em nossa vida. Nós nos apegamos mais à religião porque temos esse contato demais com aquilo que é religioso e nós esquecemos daquela confiança que tínhamos quando nos convertemos, né? Devemos lembrar daquela confiança, daquela ousadia, porque o mesmo Deus que estava conosco lá está conosco agora, querido. Está conosco agora. Se você não percebeu isso, perceba, olha para dentro de si e você vai encontrar Deus. Olhe para dentro de si e certamente você vai encontrar Deus. Eu não tenho dúvida disso. E isso tem que servir para que você se anime e anime os outros a pregar as boas obras de salvação nesse tempo de angústia. Com as ferramentas que nós temos nesse tempo. Prosseguindo. Verso 33 diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, né, naquele tempo. Porém, em outras situações, vocês ficaram solidários com aqueles que estavam sendo tratados assim. Às vezes nós não estamos sendo atacados, né, mas nós estamos sendo solidários com aqueles que estão sendo atacados, né? Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Sabe por que nós, quando nos convertemos, nós ficamos tranquilos frente à tribulação e ao sofrimento? Porque nós sabemos que aquilo que nós recebemos é maior do que a tribulação que nós sofremos. Por que, então, quando o tempo passa, a gente esquece que aquilo que temos é maior do que aquilo que estamos sofrendo? Por que às vezes a gente esquece que o nosso Deus é maior do que a pandemia que estamos sofrendo? Por quê, querido? Por quê? Eu estava vendo o vídeo do Lázaro, né, o cantor que faleceu com Covid-19, e a enfermeira que cuidava dele que louvava o Senhor antes dele ser entubado, e ele cantou junto com ela. Ele fechou os olhos e ele falou o seguinte: que maravilha, que maravilha. Ele parecia feliz. Ele estava prestes a ser entubado e ele parecia feliz. Sabe por quê? Eu tenho certeza que é porque ele tinha convicção de que aquilo que ele recebeu é maior do que tudo, até mesmo a vida. Jesus é maior que a vida, porque é ele que dá a vida. Jesus é maior que a vida, porque ele é tão grande que ele venceu a morte e voltou a ela, a vida. Então, queridos, aquilo que recebemos em Jesus não pode permitir que nós desistemos. Muito pelo contrário, tem que manter a nossa confiança em Deus. Tem que manter a nossa confiança na mensagem do Evangelho. E mais, na prática do Evangelho. Temos que anunciar Jesus, a sua salvação e a sua esperança a tempo e a fora de tempo. No templo, na rua ou até mesmo na internet. Que ferramenta fantástica é a internet. A igreja está acontecendo virtualmente, querido. Faça parte disso.
E não é só assistir mensagem, não. Anuncie, pregue, se envolva, faça parte de um pequeno grupo, envia link, chama pessoas, ore por alguém. Tem muita coisa para ser feita. Por que você está parado? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Verso 35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, e assim vocês serão ricamente recompensados. Confie no Senhor. Confie que Ele é fiel para cumprir, e você verá a recompensa, querido. Que maravilha. Estou prestes a ser entubado. Que maravilha. Isso significa o quê? Confiança. Não abrir mão do que se tem. E saber que vai ser recompensado. E Lázaro está sendo recompensado. Eu tenho certeza disso. Certeza. E você? Tem confiança daquilo que recebeu? Ou está aterrorizado, abatido, estático, parado? Não. Prossiga. Caminhe em direção ao alvo. É isso que Deus quer para você nesse tempo. Verso 36 e 37 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, querido, fazer a vontade de Deus é perseverar. Se você estiver estático, você não está fazendo a vontade de Deus, porque você não está perseverando. Se você está amedrontado, você não está fazendo a vontade de Deus, porque você não está perseverando. Persevere. Cumpra a missão que Deus separou para você. E assim, no final, você receberá o que Ele prometeu. Porque em breve, ele continua, verso 37, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. A gente não anuncia a volta de Cristo, mas a gente vive como se ela não fosse uma realidade. A gente anuncia que Jesus vai voltar, mas vive como se ele não existisse. O que está acontecendo de errado com a igreja do Senhor? Estamos dentro da barriga do peixe e ainda não percebemos que precisamos pregar a Nínive. Querido, acorda, acorda. É o tempo. Está evidente, é o tempo. Anuncie, pregue, seja aquilo que Deus te separou para ser. Deus levantou Pedro para ser pedra de edificação. E ele te levantou para ser pedra de edificação. Porém, o mesmo Pedro que ele levantou para ser pedra de edificação, logo em seguida foi pedra de tropeço, lembra? E você, que foi levantado para ser pedra de edificação, tem sido essa pedra de edificação ou tem sido pedra de tropeço, assim como Pedro foi? Só que Pedro foi pedra de tropeço e ele voltou atrás e permaneceu a sua caminhada sendo pedra de edificação. Então, se você se percebe pedra de tropeço nesse momento, volte para ser pedra de edificação, querido, de transformação, de esperança. Deus conta com você. E aí no verso 38 ele diz: o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Querido, esse é o tempo de você ser relevante. E Deus está falando para você, se você retroceder e viver a sua vida retrocedendo, eu não me agrado de você. Eu quero que você viva pela fé. Viva pela fé. Não estou falando aqui, querido, de negligenciar o coronavírus, não. Muito pelo contrário. É um inimigo real e perigoso. Temos que nos cuidar. Mas nós temos que, mediante a isso, pregar a esperança que é Cristo. Estamos com essa oportunidade. A oportunidade está em nossas mãos. Cabe a nós pregarmos o Evangelho, pregarmos esse Cristo da salvação. Cabe a nós. Só nós podemos pregar esse Cristo da salvação. Só quem tem Cristo da salvação pode pregar Cristo da salvação. E se você o tem, se você pode e não faz, Jesus, Deus, não vai se agradar de você. Isso é um fato, o texto está dizendo, e é claro. E eu acho que você sabe disso. Vamos lá, querido. Vamos lá. Olhe para dentro de si. E você vai perceber que você está fazendo menos do que você pode. Olhe para dentro de si. E certamente você vai se envergonhar por perceber que você está mais estático do que deveria estar.
Ao invés de estar ativo, não está. Está inativo. Está estático, parado. E ele termina o verso 39 dizendo: nós, cristãos, não somos os que retrocedem e são destruídos. Não somos esses. Nós não somos esses. Os que retrocedem e são destruídos não somos nós. Não somos nós. Nós somos os que creem e são salvos. E crer, querido, não é acreditar apenas, é agir conforme. Só acreditar não é verdade, é agir conforme. Porque ter Deus como ideia é fácil. Agora, ter Deus como métrica de vida, é isso que define de fato quem nós somos. A minha oração, querido, é que você perceba a tua responsabilidade nesse tempo. É que você saia da posição passiva. Porque eu sei que tem muito crente passivo, amedrontado nesse momento. Saia dessa posição e assume uma posição de responsabilidade no reino. Fale comigo. Eu estou na igreja. Fale comigo que a gente pode conversar sobre isso, se você quiser. Eu posso te ajudar, te orientar a pensar sobre o que você pode fazer nesse tempo para ser relevante para o reino. Porque esse é o tempo. Esse é o tempo. Porque Jesus vai voltar. E enquanto ele não volta, esse é o tempo. A minha oração é que você entenda isso e que você saia da sua posição estática, inerte e caminhe em direção ao alvo, pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo, orando por pessoas, lendo a Bíblia e sendo relevante, levando a esperança em uma sociedade que está sem esperança, uma sociedade que está sem Cristo, uma sociedade que está amedrontada. Que você se torne relevante na obra de Deus. Que você se torne aquilo que Deus certamente sonha e planeja para a sua vida. E que a gente, como igreja, possa se apoiar, né? Apoiar uns aos outros, como diz a palavra que lemos, em amor e nas boas obras. Que Deus te abençoe, que você possa sair dessa posição inerte e que você possa buscar cumprir aquilo que Deus separou para você. Que Deus te abençoe.